Eu chamo agora o estrategista de ações da XP, Rafael Figueiredo. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde para você, para a audiência, prazer estar aqui. Prazer é nosso em te receber. Quero ouvir, antes de mais nada, um pouco mais sobre essa percepção que vocês trazem nesse relatório, sobre esse cenário agora do real, a desaceleração da atividade. A preocupação era muito essa nos últimos meses como um todo, que a atividade não estava desacelerando. Agora, a percepção que vocês têm é que realmente está acontecendo isso, olhando já para esse segundo semestre, esse restinho do ano? É por aí. Eu acho que são duas condições aqui que trouxeram algumas surpresas para a nossa análise, para esse relatório que você acabou de citar, né? Uma é na condição do dólar, diante de toda essa instabilidade com tarifas, com as preocupações com desenvolvimento geopolítico, guerras e tudo, a expectativa era que o dólar fosse ser uma rota de fuga e, portanto, pudesse valorizar, né? E uma desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, né, poderia ainda trazer implicações inflacionárias, né? Mas a grande surpresa ficou justamente por efeito ao contrário, né? A queda do dólar, ela ajudou nesse contexto, né? Essa foi a primeira condição. A segunda condição, Manuel, é que, de fato, quando o Banco Central, né, ao propor esse remédio amargo, né, de subir a taxa de juros ao longo do período e terminar e declarar que terminou o ciclo de alta agora com a taxa Selic nos 15%, acaba em algum momento batendo, né, sobre a atividade. A gente já começa a ver um pouco dessa desaceleração, inclusive com os preços, né, de os índices de inflação, principalmente do lado da alimentação, diminuindo um pouquinho, fazendo com que a gente, né, enxergue aí um cenário de alguma desaceleração. É como um pouso suave, digamos assim, né? A gente tem o outro lado da nossa estimativa, que a gente cita no relatório, que há uma pressão de demanda ainda muito forte por conta dos estímulos, né? A gente tem aí o aniversário FGTS, a gente tem Minha Casa Minha Vida nas suas diferentes faixas, a gente tem um nível de desemprego que está bem baixo, né? Então tem algumas condições que ainda impõem algum ritmo de cautela. Mas sim, eu acho que diante dessa desaceleração, a gente inclusive já consegue até vislumbrar um cenário de queda na taxa de juros já para o primeiro logo no início, do ano que vem, e aí sim normalizar as condições de investimentos também, para os nossos clientes. Um ponto importante que vocês trazem também é o enfraquecimento do dólar, que no primeiro semestre a gente percebeu o quanto desacelerou, o quanto enfraqueceu realmente. E assim, ninguém esperava certamente esse movimento se olhasse lá no fim do ano passado, que a gente viu o dólar chegar aí a mais de R$ 6. E aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre esse cenário, inclusive levando em consideração que Trump agora recentemente mirou o Brasil e a gente viu o que está acontecendo com o dólar, que agora tem se valorizado, o que não se valorizou aí nos últimos meses. Exatamente. Isso foi uma grande surpresa. A gente começou o ano, com dólar na casa dos 6,20, né, e nossa, agora com o Trump eleito, né, o Trump trade faria com que o dólar acelerasse muito. Só que o movimento foi totalmente ao contrário e o que a gente percebe aqui é que, dado a realidade de tarifas, de negociação e o próprio problema fiscal americano, que é bem crônico, bem relevante, a gente começou a perceber que os investidores no mundo passaram a questionar um pouco mais a institucionalidade dos Estados Unidos. E isso, portanto, fez com que esses investidores reduzissem a sua grande exposição ao mercado americano. De fato, o mercado americano é o maior mercado do mundo. Se a gente olhar pelos principais índices globais, né, o mercado americano representa quase 70%, né, de todo esse valor de mercado. E o que aconteceu nesse primeiro semestre foi uma redução dessa superexposição. E aí tem uma expressão em inglês que a gente usa, que é o rotation, né? É a rotação desses ativos americanos para outros lugares no mundo, como, por exemplo, o mercado brasileiro, entre outros mercados emergentes, mercados latinos, que acabaram recebendo grande parte desse fluxo. E aí, para encerrar esse raciocínio, é importante mencionar que esse efeito contrário é como se o mercado no mundo questionasse um pouco essa institucionalidade e o comportamento da moeda americana foi como se fosse de um mercado emergente, né? Diante de um problema criado por eles mesmos, ao invés do dólar servir como uma moeda de fuga, de proteção, acabou sendo uma moeda que o mercado, até certo modo, rejeitou e correu
para outras, né, iene, euro, real, entre outros mercados emergentes. Então essa surpresa provocou essa valorização, inclusive, dos ativos locais dessa repatriação, Muriel. E aí, outro ponto que o relatório de vocês também aponta é que o fiscal continua em risco. E aí é interessante entender que, pelo menos para esse ano, é um cenário que preocupa, mas não tanto quanto 2026. E aí, certamente, 2027 também já deve preocupar ainda mais. Como é que vocês estão enxergando para esse segundo semestre agora, olhando para esse cenário fiscal, que a gente sabe que é um ponto que tem sido olhado com muita atenção por vários especialistas? É, a gente entende, né, pelas contas feitas pela nossa equipe de economia, que o fiscal ele está praticamente entregue para esse ano, dentro das condições aqui, sem grandes alterações, diante de um ambiente ainda de alguma incerteza, principalmente provocado por tarifas entre governos, negociações. Mas, de fato, para o ano que vem, já é sabido, aliás, o próprio Tesouro já colocou, né, essa lenha na fogueira, dizendo que a gente vai ter dificuldades e precisaremos tratar isso de maneira um pouco mais profunda, um pouco mais séria. Do outro lado da moeda, que é um ponto positivo, né, a gente já tem uma sinalização pelos preços praticados no mercado, né, negociados no futuro, que a taxa de juros pode começar a cair e que isso possa ajudar também a intermediar um pouco e aliviar um pouco esse quadro de pressão fiscal. Mas, de qualquer forma, é algo que a gente precisa entender e principalmente o tamanho da desaceleração ou a intensidade dessa desaceleração econômica pode também corroborar um pouco para esse ajuste em 2027, que invariavelmente precisará ser tratado, Muriel. Agora, Rafael, também olhando para esse cenário, eu queria ouvir sobre o PIB. Eu vi que vocês estão projetando um PIB em 2,5 para esse ano, um movimento também semelhante ao que é projetado pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, também em 2,5. Até semana passada estava 2,4, agora subiram para 2,5. Por que vocês estão avaliando, então, que o PIB deve fechar esse ano em 2,5? Basicamente, eles têm ali uma aceleração de demanda muito forte, os estímulos feitos, né, pelos programas estão bem intensos, né, como eu disse, tem o aniversário FGTS, o crédito consignado privado, Minha Casa Minha Vida, nas suas diferentes faixas, a gente está tendo um sinal de desemprego bem baixo, né, de que forma que tem, né, pressão, um estímulo ao consumo bem elevado, e, portanto, essa projeção de 2,5 acaba sendo bem em linha, bem condizente com essas estimativas, né. E aí a gente entendendo agora um pouco esse cenário de segundo semestre, e dessa eventual desaceleração, até por um ajuste, né, cíclico da nossa economia, a gente consegue também projetar um pouquinho mais esse 2026, barra 27 já com essas novas nuances. Mas basicamente é por conta desse estímulo de atividade que a gente tem tido, principalmente nesse primeiro semestre, Mariel. Perfeito. E aí, olhando um pouco mais para esse cenário do investidor, o que fazer diante de um mundo com tantas incertezas? A gente tem olhado lá para fora, num cenário ainda mais incertezas do que a gente estava esperando. E aí eu queria entender na sua percepção e a partir do relatório que vocês divulgaram, qual que é o caminho? Como é que vocês estão avaliando renda fixa? Como é que vocês estão avaliando renda variável também? Olha, agora, assim, não tem segredo, né, assim, tem que seguir a cartilha, Morel, a cartilha básica da diversificação, né. A gente está vivendo um momento que a gente está no final do ciclo de alta da taxa de juros Selic, já se encerrou, acho melhor dizendo, né, e, portanto, em algum horizonte de tempo, seja no final do ano ou no início do ano que vem, essa taxa de juros deve começar a cair. Portanto, a gente continua com boas oportunidades em renda fixa, né, diante dessas taxas de juros em 2 dígitos, né, muito bem ajustadas ao mercado. Agora, o fato da gente também entender que a gente está indo para um novo regime, no qual a inflação é elevada, porém ela não é o centro das atenções, e as taxas de juros praticadas pelos investidores no mercado já começam a cair, isso permite com que, inevitavelmente, a gente olhe o mercado de renda variável também com alguma opcionalidade. Evidentemente, não é a grande parte do portfólio, é um percentual muito pequeno, mas a diversificação ela se torna crucial e importante diante de todas as incertezas que a gente está vendo, de você pegar parte do seu patrimônio, alocar em ativos internacionais, se proteger em dólar, na renda fixa, uma parcela relevante, renda variável, ou seja, tornar esse portfólio adequado para que haja performance diante dessas incertezas que a gente está vendo. A gente
O mundo não vai acabar, mas certamente ele é bem diferente daquilo que a gente viu, sobretudo agora com as políticas de Trump. Então, nesta medida, a diversificação é a cartilha ideal para que a gente consiga atravessar esse cenário de incerteza que vem pela frente, Muriel. E aí, queria falar das top picks de vocês, olhando especificamente para Prio, Suzano e Sabesp. Por que na avaliação de vocês, especificamente aí essas 3 ações, 3 empresas merecem esse destaque? A gente tem tanto Prio, Suzano Sabesp e Sabesp, aliás, Minerva também, que como também. você falou E na sua Itaú primeira também, né? fala. Exatamente. Essas são condições muito ligadas a mercados internacionais e que têm alguma exposição também com receitas em dólar, e, portanto, é uma forma da gente também diversificar parte dos investimentos aqui com a valorização da moeda, né? Afinal de contas, o dólar desvalorizou um pouco mais de 11% nesse primeiro semestre. E para os ativos locais, principalmente Itaú e Sabesp, por muita qualidade. O que eu quero dizer com isso? Previsibilidade nos seus resultados, entrega dos rendimentos, que são chamados de dividendos, baixo risco, ou pouco ou quase nenhuma alavancagem, ou seja, são companhias que invariavelmente a gente atravessa um ambiente de incerteza, elas têm conseguido entregar resultados sólidos, o que faz com que a gente fique confortável na recomendação. Então, para resumir aqui, é um combo de top picks, né, que a gente parte está exposto a essas receitas em dólar como forma de proteção e segmentos locais, mas com muita segurança, ou seja, uma parcela pequena, mas que faz todo sentido na hora de compor esse cenário de diversificação para renda variável. Perfeito, Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu, aqui no Money. É um prazer, só chamar. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde.